Vou usar a Inara A, então, como modelo. O que a gente precisa? Nós precisamos de 3 medidas. Nós precisamos aqui da medida da cintura, certo? Precisamos da medida do quadril. Então, primeiro essa marcação aqui, que é na menor medida do corpo, aqui na região do abdômen, certo? A região do quadril é a maior medida que você tem aqui na região do quadril. Às vezes a gente tem um culote aqui, ou às vezes a gente tem o bumbum, tá? Então, vejam aí, tirem as medidas de vocês, porque assim, a saia vai ficar transpassada e o único fechamento é na cintura. Então, cuidado para vocês não tirarem uma medida menor e a saia acabar ficando aberta, certo? A outra, na verdade, são 4 medidas, tá? Me equivoquei-me. A outra medida é a altura aqui do quadril, então aqui, da linha da cintura, vocês vão tirar a altura do quadril. Então, daqui da menor medida da cintura até a maior do quadril. A altura do quadril, então, a gente pega aqui sempre pela lateral, tá? Eu vou medir da fita métrica aqui, desse ponto da cintura até o ponto do quadril. Então, da linha de circunferência aqui do abdômen até a maior linha de circunferência aqui do quadril, tá? Esse é a altura do quadril. E também a gente tem o comprimento da saia, tá? Porque sem o comprimento da saia, como que eu vou saber qual é a altura da saia que eu quero? Então, o comprimento também é importante. Então, essas 4 medidas pra gente fazer a modelagem. E daí, eu já coloquei aqui o papel pra fazer e eu começo com esquadrando, né? Então, eu primeiro vou fazer uma linha aqui e esquadro essa linha, porque eu preciso colocar o comprimento aqui e 1/4 da medida do quadril. Já fiz as 2 linhas guias, então eu fiz uma linha aqui na vertical, certo? E outra linha na horizontal. A gente primeiro começa pela parte das costas, tá? Porque é um pouco mais fácil. O que eu vou fazer? Nessa linha vertical aqui, eu vou colocar o comprimento da saia. No caso da Aline, eu vou usar 88 centímetros. 87, na verdade, tá? Então, de comprimento, vou colocar aqui, comprimento 87 centímetros. E o quadril da Aline, a circunferência de quadril é 106, certo? Então, aqui eu vou colocar 1/4. Então, aqui, 1/4 do quadril. Vou fazer um retângulo, tá? Do quadril pelo comprimento. Então, aqui eu tenho o comprimento. Então, primeiro fecho esse retângulo aqui. Na hora que eu estendo uma reta, a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? No caso, eu tenho essa régua maior aqui. Então, eu comecei lá desde o início e vim com ela até a marcação aqui do meu comprimento da saia. Mas, se você não tiver uma régua grande dessa, quando você for estender uma linha, você não pode simplesmente começar assim, ó, na ponta da reta. Você tem que colocar a régua ali pelo menos uns 15 centímetros, bem alinhado com a linha que você já tem e depois retraçar para conseguir estender essa reta, para ela ficar bem certinha. Uma coisa que a gente não quer é modelagem torta, tá? E isso daqui, para deixar a modelagem torta, né? Se não deixar a régua certinha, alinhada com as linhas, não funciona, a modelagem vai ficar torta, tá? Então, cuidado quando vocês fizerem esse processo. Agora, para esquadrar, eu coloco bem certinho aqui, ó, esquadro aqui mesmo, tá? Arrumo bem certinho e traço uma linha aqui para fechar o meu retângulo. Porque essa daqui, ó, nessa linha de cima, eu já tenho aqui a medida no caso aqui é 26,5, certo? Então, tenho a medida bem certinho aqui e a medida do comprimento. Agora, eu preciso fechar o retângulo. Fiz aqui, fechei o retângulo, então eu tenho a parte de baixo, que essa daqui vai ficar como uma barra, tá? Então, aqui eu vou colocar a barra, aí a gente subindo aqui, eu tenho a parte que a gente vai ficar com a cintura aqui, tá? Qual que é o próximo passo? Eu preciso marcar aqui a altura do quadril, tá? Mas para colocar essa altura tem um esqueminha, peraí. A parte da cintura aqui, ela é como se fosse um cone, certo? Então, a gente tem a parte do busto aqui, e até a gente descer a parte da cintura,
ela geralmente é um cone. Então, a parte da cintura aqui é como se fosse só uma linhazinha, como se fosse essa fitinha que tem aqui, certo? Aí, o que acontece? O cos da nossa saia, ele é reto. E ele tem 5... Ele tem aqui, ó, 5 centímetros de largura, de cos. Aí, o que acontece? Quando a gente faz o cos reto, eu, Gabriela, o que eu gosto de fazer? É como se eu dividisse, eu colocasse metade do cos para cima da linha da cintura e metade do cos para baixo da linha da cintura. Por que isso? Porque a sensação é que ele se acomoda melhor no corpo, já que a gente não tem uma linha reta aqui. Ela é só como se fosse essa medida de cintura, né? A menor medida da cintura é como se fosse só uma fitinha. Então, como ele é só um círculo, digamos assim, eu não gosto de colocar a faixa inteira, por exemplo, debaixo aqui da cintura, porque senão ele vai ficar enrolando, empapuçando, tá? Eu gosto de jogar essa medida como se fosse metade para cima e metade para baixo, até porque o cos, mesmo ele sendo reto, ele não é muito grande, 5 centímetros é um tamanho ok. Eu só vou fazer uma marcação aqui para vocês entenderem. Então, eu vou jogar aqui, ó, 5 centímetros, vou fazer uma marcação aqui como se fosse do cos, tá? Eu tenho aqui 5 centímetros da marcação do cos. Sendo que 2,5 eu vou colocar... Sendo que essa linha aqui, ó... Essa linha é exatamente a linha da cintura lá do corpo, que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Essa linha da cintura. O que acontece? Metade do cos vai ficar pra cima e metade do cos vai ficar pra baixo da cintura. Só que aqui, a gente já tá... Aqui... Essa parte aqui, esse espaço, ele já tá contabilizando como se fosse a medida da altura do quadril. Então, aqui já é a altura do quadril. Ele já começou, ele começou desde aqui de cima, certo? Ele começou desde esse ponto aqui. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou fazer a marcação daqui. Eu vou fazer a marcação da altura do quadril, só que eu preciso descontar esses 2,5. Certo? Que vão ficar lá pro cos, porque o cos é separado da saia. Então, no meu caso é 27, eu vou ter que colocar aqui 25,5, certo? Vou fazer na calculadora aqui pra ver se é isso. Aí, eu tenho que marcar a altura do quadril aqui, nessa linha de comprimento, certo? A altura de quadril aqui, menos 2,5 centímetros, que vai ser metade do meu cos, né? Por toda essa relação aí que eu acabei de explicar para vocês, do cos reto. Fiz na calculation aqui. Deu 24,5. Então, eu venho aqui nessa medida, nessa linha aqui do comprimento da saia e vou fazer a minha marcação com uma fita de 24,5. Não pegando lá do ponto da cintura, pegando desse ponto aqui de baixo, do nosso retângulo, tá? Então, coloco a fita métrica aqui. Vou posicionando bem certinho, ó, a fita métrica tem que ficar bem retinha aqui no papel. E vou fazer a marcação de 24,5, tanto desse lado da linha, quanto do outro lado da linha aqui, desse lado, enfim, do outro lado. E daí, eu faço uma linha reta aqui, unindo esses dois pontos. Fiz aqui a medida de altura do quadril, certo? Então, o meu deu 24,5. Não esqueçam de colocar aqui a marcação, tá? Altura de quadril. Agora, o que eu vou fazer? Nessa linha de cima aqui, vai ficar a nossa linha de cintura, tá? Pra fazer a cintura, eu vou fazer uma conta. Então, eu vou usar 1/4 da cintura. E no caso da Aline, como ela tem muita diferença entre cintura e quadril, circunferência, né, de cintura e quadril, eu vou colocar mais 2 pences de 2 centímetros de abertura cada uma, ou seja, cada pence vai ficar com 1 centímetro de abertura, certo? Eu vou colocar essa medida aqui, então, 1/4 da cintura mais 4 centímetros, porque eu vou ter 2 pences de 2 centímetros de abertura cada uma. Se a tua medida for diferente, não for tão diferente da circunferência da cintura com relação à circunferência do quadril, até anotei aqui no papel. Então, 1/4 da cintura mais 4 centímetros de pence. Porque eu vou ter 2 pences e cada pence vai ter 2 centímetros de abertura. Na minha conta,
A Aline tem 68 centímetros de cintura, então 68 divididos por 4 dá 17, mais 4 centímetros de pence é igual a 21 centímetros. Então, nessa linha aqui, que é a linha da cintura, eu vou posicionando a fita métrica até o pontinho 21, tá? E depois daqui eu faço a curva aqui da lateral do quadril, mas daí a gente faz juntos. Então, fiz a marcação aqui do meu 21 centímetros. E agora eu vou posicionar a curva de quadril mais na parte retinha. Vou até virar, na verdade, ela aqui, ó. E vou posicionando a régua aqui no começo bem certinho ali com o meu ponto. Estão vendo que tá a parte mais retinha da curva? E venho até aqui a altura do quadril, certo? Então, posiciono a régua nesses dois pontos aqui, ó. E faço a curvatura aqui do quadril, tá? Bem nessa parte da ponta da régua mesmo, para que ela fique mais reta. Porque se às vezes a gente coloca nessa parte aqui, tá vendo que aqui tá tipo uma bolinha? Isso pode prejudicar a sua modelagem, tá? Então, faz aqui mais retinho mesmo, com a parte mais reta da régua de quadril. Ó, fiz a minha curva aqui da lateral do quadril. Acho que eu tava explicando e acabou comendo os stories. Eu coloquei, vou colocar duas pences de 2 centímetros cada uma aqui na parte das costas, porque a Aline tem uma diferença entre circunferência de cintura e circunferência de quadril. Se a tua diferença não for tão grande aqui na cintura com relação ao quadril, né, a circunferência, não precisa colocar essas pences aqui, tá? Vocês vão ver que na próxima semana eu vou fazer uma saia pro meu corpo e eu sou quase reta ali, as minhas medidas, né, são muito parecidas entre cintura e quadril. Então, pra mim, na minha modelagem, eu não vou colocar essas pences aqui na parte das costas. Eu só vou utilizar a medida aqui da cintura, tá? Então, se a tua diferença for grande entre cintura e quadril, se a tua diferença entre cintura e quadril for grande, sugiro fazer as pences. Agora, se a tua diferença entre cintura e quadril não for tão grande, eu sugiro não fazer as pences, tá? Ignorar elas, não precisa fazer. Por quê? A gente precisa dessa curva aqui. Se a tua diferença de cintura e quadril for muito grande, vai ficar uma curva muito curvada aqui. Vai ficar, tipo, entrando muito aqui na modelagem. E pode ser que dê defeito, tá? Então, por isso que eu sugiro fazer as pences, pelo menos na parte das costas. Na parte da frente não vai ter muito o que fazer, mas na parte das costas é interessante, certo? Bom, terminei esse processo aqui, agora eu vou fazer a pence. Pra fazer a pence, eu vou dividir aqui no meio, aqui na parte da cintura, tá? Até essa medida aqui do meu 21 centímetros de cintura aqui. Eu vou dividir no meio porque eu quero as pences um pouco mais centralizadas aqui. Eu não quero que fique uma aqui e a outra aqui bem certinho, tá? Então, fiz a parte das pences aqui. Então, como eu expliquei pra vocês, aqui na medida da cintura, então nessa medida aqui de 21 centímetros, eu achei o meio, certo? Então, coloquei aqui o meio e joguei 1,5 pra cá. Então, aqui eu tenho 1,5 e desse lado eu também tenho 1,5 centímetros aqui, tá? Por quê? Porque eu quero que as pences, elas fiquem mais, por mais que seja duas, eu quero que elas fiquem centralizadas aqui no meio. Eu não quero, por exemplo, eu vou dividir por 3 e faço uma pence aqui e outra pence aqui. Esteticamente não era isso que eu queria. Eu queria que as duas pences ficassem mais no centro daquela parte, tá? Por isso que eu fiz desse jeito. Mas vocês podem posicionar a pence em outro local, não tem problema nenhum. Aí, cada pence tem 2 centímetros, né, de abertura. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2 centímetros de abertura. Fiz aqui as duas de 2 centímetros de abertura e o comprimento delas, ele tem 10 centímetros de comprimento. Gente, medida padrão, pode usar essa medida mesmo que vai dar boa, tá? Então, fiz o processo das pences aqui, nós terminamos a parte das costas. Veja só como é rápido, tá? Não tem mais o que fazer aqui na parte das costas. Eu vou colocar a margem de costura já, porque daí eu já corto esse molde e esse molde vai ficar pro que eu vou cortar lá na frente, tá? Mas assim,
Aí agora a gente tem que pensar na margem de costura. A gente aqui fez um tecido em viscose e a gente fez aqui costura francesa, tá? Para fazer esse tipo de costura, eu preciso colocar aqui na lateral da saia, 1,5 cm de margem de costura, pra gente conseguir, né, no caso vocês conseguirem fazer essa costura lá com a Aline, tá? Então, uma coisa bastante importante, aqui na cintura a gente vai deixar reto mesmo, tá? Não vou fazer caída de cintura aqui na parte das costas, nem na frente, por quê? Porque a gente tem uma faixa reta aqui, então eu vou deixar ele reto aqui na parte da cintura, do jeito que tá a modelagem. Eu não vou fazer uma caída aqui, ó, uma caída de cintura na saia. Eu vou deixar a cintura reta mesmo, como a gente fez a base do retângulo, certo? Então, vou colocar aqui 1 centímetro, eu tô com a mão esquerda aqui, eu não sei escrever, tá, gente? Com a mão esquerda. Então, aqui, 1,5 cm de margem de costura na lateral inteira, tá? Então, na lateral inteira. Aqui na parte da barra, eu vou colocar 3 centímetros, porque a gente vai virar 1 e vai virar 3. Aqui no centro das costas, a gente vai colocar que é dobra, tá? Então, aqui eu não tenho margem de costura, certo? Aqui vai ser a dobra do tecido. E aqui em cima, a gente vai colocar 1 centímetro de margem de costura, porque eu vou embutir, né? Isso daqui vai ficar pra dentro do cos. Então, 1 centímetro de margem de costura é o suficiente, certo? Vou colocar aqui a minha margem de costura e já voltamos. Como que eu vou colocar a margem de costura? Você pode vir com a fita métrica aqui e colocando aqui na lateral 1,5, 1,5 e fazendo a marcação. Ou você também pode, tem aquelas réguas de patchwork, se você não tiver essa régua, tem régua de patchwork, que elas também têm algumas medidas assim, tá? No meu caso, eu coloco a régua aqui, ó. Eu sei que até aqui eu tenho 1,5 centímetro, então eu vou posicionar minha régua aqui e vou riscar aqui, ó. A margem de costura tá aqui. Certo? Temos uma parte das costas, então. Então, aqui a parte da barra, comprimento, aqui a linha da altura do quadril. E aqui a gente tem a cintura, que vão 2 pences aqui. Já coloquei margem de costura aqui em cima, então 1 centímetro de margem aqui, 1,5 centímetro na lateral e 3 aqui na barra. E aqui vai ser a dobra do tecido, a gente não vai fazer, ó, vou mostrar a parte das costas pra vocês aqui. A gente não vai fazer, ó, eu tenho as pences de um lado das costas e as pences do outro. E eu não tenho costura nenhuma aqui na parte das costas, tá? Se vocês quiserem fazer uma costura aqui na parte das costas, às vezes pra conseguir encaixar melhor no tecido, pode, tá? Não tem problema nenhum. Só daí não esquece de colocar a margem de costura aqui na parte do meio das costas. Mas como eu vou fazer inteiro, então eu vou deixar aqui na dobra. Uma coisa super importante que a gente não pode esquecer, colocar as informações no molde. Então, o nome do molde, eu geralmente coloco o nome. Então, aqui, saia pareô. Temos o tamanho. Então, aqui é o tamanho da Aline, certo? Partes do molde, qual molde é? Esse daqui é costas. E quantas vezes a gente tem que cortar, certo? Então, aqui no caso, eu vou cortar uma vez na dobra. Essas informações já são suficientes, mas se você quiser fazer mais alguma observação ou mais alguma informação, tá tudo certo, tá? Mas não esqueçam das informações no molde, gente. É super importante pra gente não se perder no meio do caminho. Pra fazer a parte da frente, eu já começo com o mesmo processo. Então, eu primeiro fiz a estrutura do meu retângulo. Aqui é o comprimento, essa linha é o comprimento da saia. E aqui eu tenho 1/4 da medida do quadril. Esse lado aqui é a barra, lá pra cima é a cintura, certo? Então, já fiz a estrutura do meu retângulo aqui. O próximo passo é fazer exatamente o que a gente fez na parte das costas. Eu primeiro tenho que descer aqui a altura do quadril. Mas eu já tenho aqui na parte das costas, deixa eu pegar essa medida. Então, eu vou colocar a medida que veio daqui
até aqui. E eu só transpasso essa medida pra cá. Se eu quiser, eu até posso colocar a modelagem aqui, ó. Elimina a margem de costura, porque essa aqui ainda não tem, é do papel de baixo. Só de cima tem a margem de costura. Então, coloco aqui e vou fazer a mesma medida de altura de quadril, tanto ali na parte da frente, que eu já fiz aqui, tá? Então, aqui tá a mesma altura que a gente colocou lá na parte das costas. Deixa eu ver quanto que eu coloquei aqui, que eu já nem lembro mais. Eu coloquei aqui 24,5. Foi 24,5, né? Que eu tinha feito na Mind e tinha errado a medida. Então, aqui também tem 24,5 de altura de quadril, por causa daquele esquema do cos que eu ensinei, que eu falei lá no começo. E aqui eu também tenho 24,5 na parte das costas. Agora, a gente vai fazer a marcação aqui da cintura. Na parte das costas, a gente colocou 2 pences. Mas na parte da frente, eu não vou colocar pence. Então, aqui, nessa linha aqui de cintura, eu só vou colocar 1/4 da cintura. Certo? É essa medida que eu vou colocar aqui. Eu não vou colocar pence nenhuma, então a gente não precisa acrescentar medida nenhuma. Só que aqui eu vou dar uma dica bastante importante para vocês. Vocês estão vendo que desse lado aqui eu ainda tenho papel? Então, aqui a gente vai colocar como se fosse a dobra da parte da frente, tá? E aqui a lateral. A lateral. Quando a gente for fazer aqui a parte da cintura, comecem a fazer a marcação do lado de lá. Então, ou do lado onde vocês têm o papel de vocês, a maior parte. Por quê? Porque a gente precisa de uma outra... A parte da frente, ela não vai ser só metade. A gente vai estender ela para ela conseguir ficar transpassada, certo? Então, se eu coloco daqui, se eu começo a medir a minha cintura a partir daqui, o meu meio da frente, ele fica aqui. E daí, assim, eu teria que colar um papel aqui para conseguir dar continuidade na parte da frente. Sendo que desse lado eu já tenho um papel. Então, eu vou marcar a minha cintura a partir daqui, ó. Fiz a minha marcação a partir do ponto do meio, onde eu coloquei aqui, que é a dobra da parte da frente. Na verdade, a dobra não. Ele não vai ser a dobra, é o meio da frente. Tá? Ele não vai ser exatamente a dobra. Aí, aqui, ó, então, a partir do meio da frente, eu coloquei aqui 17 centímetros, que é 1/4 da medida da cintura da Aline. E eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz ali na parte das costas. Vou fazer uma curva, só que vocês vão ver que essa curva aqui da parte da frente vai ficar maior do que a parte das costas. Vai ficar, aliás, mais curvada, vai ficar mais inclinada. Tracei a minha curvatura aqui de quadril. Estão vendo que aqui ele fica um biquinho? Então, o que eu gosto de fazer? Ixi, tô com a mão esquerda. Eu gosto de dar uma suavizada aqui, tá? Eu venho com a mão mesmo, gente, e dou uma suavizada aqui pra ele não ficar tão... Deu pra ver ali, ó? Pera aí que eu vou pegar a outra régua aqui pra fazer isso. Pode ser a curva francesa, a régua francesa ou essa daqui também, tá? Então, eu venho aqui, ó, só pra tirar aquele biquinho. E venho fazendo uma leve curvinha. É só pra tirar esse bico aqui que fica, tá? Que eu não gosto. Porque como é aquela história, tem uma diferença grande entre a cintura e o quadril. Então, essa curva, ela vai ficar desse jeito mesmo. Por isso que nas costas eu dei uma amenizada, tá? Pra ela não ficar tão curvada, ela vai ficar só na frente. Só que aqui tem uma questão. É que eu já coloquei margem de costura na minha, tá? Mas vocês têm que prestar atenção aí na de vocês. E assim, ó, vocês estão vendo que eu consigo ver aqui a minha linha do papel? O que eu vou fazer? Eu preciso colocar esse ponto aqui, que é a minha linha do quadril da parte das costas, junto com o da frente aqui. Por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso ver se a curvatura aqui da minha cintura, a curvatura aqui do quadril, da lateral das costas, vai bater com a parte lateral da frente. Para facilitar o processo, eu vou fazer de uma forma diferente. Eu vou medir aqui, ó, quanto vai dar de lateral, só que assim, tirem as medidas de curva sempre com a fita métrica em pé, tá? Então, vai posicionando aqui a fita métrica em pé, tira a medida e depois eu vou tirar a medida da frente para vocês verem como vai dar a diferença.
Ó, vou medir sempre com a fita métrica em pé, aqui a parte das costas. Então, faço essa curvatura de quadril aqui. E aqui na parte das costas, ó, deu 25,2, tá? Aí, eu vou lá pra parte da frente e eu pego esse 25,2 e venho aqui da curvatura, bem aqui dessa linha do quadril que a gente fez. Então, coloco a fita métrica aqui no 25,2, que é a mesma medida lá, e vou subindo aqui exatamente na curvatura aqui. Ó, estão vendo que ela acabou ficando maior? Eu vou fazer um ponto aqui, eu vou fazer uma marcação aonde ele deu aqui a minha fita métrica. Só que daí a gente vai alinhar. Eu vou precisar... Como é que tá aí? Eu preciso esquadrar essa medida aqui, ó. Eu vou esquadrar a régua aqui na linha da cintura, tá? Então, eu esquadro, faço a minha marcação aqui e eu vou fazer a curva a partir daqui, ó, desse ponto aqui. Então, a minha nova curva, eu vou precisar retraçar aqui a linha do quadril. Por que que eu preciso fazer isso? Porque senão a gente vai aumentar a linha da cintura aqui, e não é isso que eu quero nesse momento. Eu preciso retraçar essa curvatura aqui, para que frente e costas casem na lateral, sem eu aumentar a curvatura aqui da cintura. A curvatura não, a medida da cintura, tá? Por isso que esse processo é importante. Então, a partir daqui, eu retraço a minha curvatura. Então, eu vou apagar essa daqui e vou refazer. Refiz a minha lateral aqui da curvatura de quadril. Então, eu desci ali, ó, eu tive que fazer mais uma vez, tá? Porque essa segunda vez que eu fiz, essa daqui foi a primeira que a gente fez. Essa segunda vez que eu tentei alterar, ele ainda ficou maior, essa curva aqui, do que a parte das costas. E daí eu tive que apagar e fazer mais uma vez, que agora deu certinho, tá? Então, eu fiz 3 vezes. Gente, é importante que as medidas se casem. Façam com calma e paciência essa parte, porque se elas não se casarem, você vai sofrer lá na parte da costura. Então, vamos deixar a modelagem certinho para depois ir para a parte da costura, tá? Aí, aqui, eu vou esquadrar esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui, ó, eu esquadro a régua ali no meio, eu vou ter que descer um pouquinho a parte da frente. E assim, eu só tô fazendo esse processo porque, como eu disse pra vocês, a diferença de cintura, né, da circunferência de cintura da Aline pra circunferência de quadril, ela é grande, tá? Então, por isso que eu tive que fazer esse processo. Talvez, se você não tiver uma diferença tão grande entre circunferência de cintura e quadril, essa curva aqui, ela não fique tão acentuada. E você até nem precise fazer a parte aqui das pences. Isso já vai facilitar um processo aí na tua modelagem, tá? Mas no caso aqui eu vou fazer esse processo justamente para deixar a modelagem certinha para o corpo da Aline, tá? Então, eu desci aqui, né? A gente desceu. Gabi, mas não vai faltar a medida do comprimento? Não, gente, não falta a medida do comprimento. Por quê? Porque a gente tem que acertar essa curva aqui para ela casar com a parte das costas. Ela não vai ficar menor nem nada. A gente tem que casar lateral com lateral para a saia ficar bem certinha, tá? Então, ó, vou esquadrar aqui, sempre unindo esses pontos. Então, vou deixar a régua, deixo a régua ali naquele ponto e vou ajeitando aqui a régua para esquadrar no meio da frente, bem certinho. Quando eu esquadro ela, eu traço uma linha aqui, certo? Eu vou fazer esse daqui e daí a gente parte para outra metade aqui da parte da frente, porque daí a parte da frente a gente precisa de um transpasse, certo? Então, eu só vou retraçar aqui pra gente falar sobre o transpasse. Fiz, então, aqui, retracei a minha linha da cintura, certo? Então, agora não vai ser mais essa daqui de cima, vai ser essa daqui de baixo, que é a nova linha da cintura, justamente pra lateral da frente casar com lateral das costas. Aí, eu deixei aquele espaço de papel aqui que eu comentei com vocês. O que que acontece? A saia, ela precisa de um transpasse, porque o único fechamento dela é aqui. Deixa eu pegar a saia aqui. O único fechamento... Deixa eu colocar no manequim e mostrar pra vocês. Coloquei no manequim pra vocês verem, pra eu conseguir explicar. O único fechamento dela é aqui, essa faixa que tem aqui na cintura, tá?
Por quê? Porque a gente não tem nenhum abotoamento aqui nessas duas partes. Então, esse transpasse, ele tem que ser seguro. Porque, ai, a saia voou com o vento. Pelo menos não vai aparecer nada indesejado aqui. Ou mostrar alguma coisa que a gente não queira, tá? Então, assim, esse transpasse, ele tem que ser como se fosse uma segurança pra gente. Porque o único fechamento é aqui. Por isso que a gente fez a modelagem do meio aqui da saia até o meio da frente, certo? Agora eu preciso fazer essa parte. Só que vocês conseguem perceber que essa parte aqui, ela é reta, certo? Então, qual foi o raciocínio que eu fiz? Aqui eu coloquei a cintura até o final, a medida da cintura do meio até o final. E da lateral aqui, que aqui eu tenho exatamente a medida da metade da cintura. De uma lateral aqui, vindo pela faixa até aqui a outra, o outro ponto, né, que é onde termina aqui o transpasse, eu tenho exatamente 1/4 da cintura. E daí eu venho desse ponto aqui, né, do outro extremo da cintura, que é como se fosse a outra lateral, e eu desço reto. Ela não vai fazer a curvinha aqui do quadril, mas ela vai descer reto e vai tampar basicamente toda a parte da frente 2 vezes, justamente por causa do transpasse, tá? Então, é isso que a gente vai precisar fazer ali na modelagem. Então, no meu caso, se minha linha da cintura tá aqui, eu preciso continuar ela aqui. Então, eu eu faço aqui, eu continuo essa linha da cintura. E se eu tenho 17 centímetros aqui, que é equivalente a 1/4 da medida da circunferência da cintura, eu vou colocar, na verdade, duplicar. Do outro lado aqui do meio da frente, dessa linha do meio da frente, eu vou colocar mais os 17 centímetros do outro lado aqui. Veja aí qual é a tua medida de 1/4 aqui da cintura e replique essa medida do outro lado aqui da metade da saia da parte da frente, tá? Assim a gente consegue ficar com a medida da cintura inteira. Lembrando, a cintura vai ser reta, a gente não vai fazer caída de cintura aqui, certo? Por causa da faixa. Então, faz ela retinha que vai dar boa. Já desenhei todas as minhas linhas, então aqui a gente tem a linha da cintura. Lembrando que deste ponto até o outro ponto lá, eu tenho metade da medida da cintura, tá? Da circunferência da cintura. Então, coloquem a medida de cintura de vocês inteira aqui, pra gente conseguir fazer aquela questão do transpasse da saia, né? Pra ficar seguro ali. Aí, o que eu fiz? Aqui na barra, aqui eu tenho o meio, né? Essa linha é o meio da frente. Então, o que vai acontecer? Eu estendi aqui a parte da barra, e eu coloquei a mesma medida lá de 17 centímetros lá em cima, eu coloquei 17 centímetros aqui e retracei. Então, na verdade, ele não vai ficar com essa lateral aqui do outro lado. Ele vai, a cintura, ela vai casar, lateral com lateral. Mas aqui ele vai descer reto até a barra. Certo, gente? Essa é a parte da frente. Agora, vamos falar sobre a margem de costura. Para margem de costura, aqui na barra eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na parte das costas. Então, aqui olha, eu com a mão esquerda de novo, 3 centímetros, certo? 3 centímetros aqui na lateral inteira, na lateral não, na barra. Aqui na lateral, lateral tem que casar com lateral, então eu tenho que fazer 1,5 na lateral inteira. Aqui na parte da cintura, a gente vai embutir aqui dentro do cos, então eu vou ter 1 centímetro de margem de costura aqui na parte da cintura. E aqui na lateral, não é lateral, né? Na outra lateral, no outro extremo aqui da frente, a gente vai fazer como se fosse a barra da saia. Então, eu também vou colocar 3 centímetros. Mas esse, gente, foi o acabamento que a gente pensou. Se às vezes você quiser, vou virar 1 e vira 1 e colocar só 2 centímetros, tá tudo certo. Mas como a gente quer uma barra um pouco maior, eu coloquei para virar 1 e vira 2. Modelagem já está cortada a parte da frente. E o que a gente não pode esquecer de fazer? Colocar as informações. Então, nome, saia pareô. O tamanho, Aline. O molde, parte da frente. E cortar, cortar 2 vezes.
tá? Então, a gente vai cortar 2 vezes a parte da frente. Desse tamanho, do jeito que ela tá aqui. 2 vezes, gente, pra gente conseguir fazer o transpasse da saia. Voltei aqui pra saia pra mostrar uma coisa pra vocês. Aqui, ó, a gente terminou a parte da frente, parte das costas da modelagem. Mas a gente tem mais uma modelagem, que é essa faixa, certo? Só que a faixa é o seguinte, eu vou ter que fazer umas emendas nela, porque é pra aproveitar tecido, tá? Então, uma das faixas, ela vai vir... Ela tem que ter um comprimento aqui, certo? Até chegar ali na parte do início da frente. Só que uma das laterais, vocês vão fazer um buraquinho com a Aline, tá? Então, aqui eu obrigatoriamente preciso ter uma costura. Então, assim, quando vocês forem fazer a união lá, a Aline vai mostrar. Mas, se vocês forem cortar no tecido, cuidado para não cortar uma faixa inteira. Porque uma delas precisa ter essa união com esse buraco aqui no meio, certo? Então, aqui, eu vou tirar a medida aqui e vou falar pra vocês. Mas pensem que acabei de medir e desse lado aqui, ó, essa faixa eu tenho 95 centímetros. Então, essa faixa de 95 centímetros, ela vai pegar aqui a parte da frente até a lateral, certo? Daqui, da lateral... Até a ponta aqui da faixa eu tenho 95 centímetros. E de largura, a gente mediu que tinha 10, certo? Então, 10 não. A gente mediu ali aquela hora que aqui tinha 5 centímetros. Só que aqui, ó, não tem costura nenhuma. Não sei se vai focar. Aqui, ó, não tem costura nenhuma. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ela inteira. Ou seja, ela precisa ter 5 centímetros aqui dessa parte e mais 5 centímetros da parte de fora. Ou seja, a nossa faixa tem que ter 95 centímetros de comprimento. Ou pode ser maior ou pode ser menor, tudo vai depender do tamanho da tua cintura. Ou por 10 centímetros de largura de faixa, certo? E tem mais uma questão aqui. Façam o tamanho dessa faixa para que, por exemplo, a saia, ela transpassa. Então, ó, isso daqui que sobrou, eu consigo dar a volta lá no corpo, lá na outra cintura e saio aqui desse lado, tá? Eu poderia até colocar uma faixa maior para fazer um laço maior, enfim. Então, cuidem com a medida dessa faixa aqui da cintura, como se fosse esse cos, né? Vamos chamar de cos, justamente porque o charme da saia é você conseguir dar umas amarrações com isso, tá? Então, primeiro vou fazer a modelagem dessa parte aqui e depois eu meço a outra parte para tirar a medida para vocês. E a outra faixa que sai aqui dessa lateral que tava falando com vocês, ele dá a volta aqui na cintura, ou seja, ele pega toda a parte da cintura das costas e da frente. Então, eu tenho aqui no mínimo 68 centímetros de faixa. E depois ela sai, ela desemboca aqui desse buraquinho que vocês vão fazer e ela tem mais um tanto, tá? Na verdade, esta faixa aqui de 95 centímetros, eu vou cortar 3 vezes, tá? Para não precisar fazer modelagem de um lado da faixa e de outro. Então, quando vocês forem costurar, uma vez vai ter que ter um buraquinho e a outra... Aqui eu tenho uma emenda, ó, vou mostrar pra vocês. Porque a gente vai falar do fio do tecido agora, tá? Então, aqui eu tenho uma emenda dessa faixa aqui. Uma coisa muito importante aqui é o fio da modelagem, certo? Então, como que a gente vai fazer o fio? Aqui, a gente tem uma marcação que é o meio da frente, certo? O meu fio, eu vou seguir por essa linha. Ele vai ficar no sentido do comprimento do tecido, tá? Então, quando eu coloco a peça no corpo, o fio da modelagem fica no sentido do comprimento da saia. A mesma coisa aqui na parte das costas. Então, eu tenho aqui a modelagem, aqui vai ser a dobra, certo? Só que eu vou dobrar o tecido no sentido do comprimento. E aqui, a faixa, eu também vou fazer ele nesse sentido aqui. O fio vai ser assim e não assim, tá? Por quê? Para eu conseguir encaixar essa parte melhor no tecido. Porque se ele for ao contrário, eu não consigo encaixar ele direito. Então, eu vou cortar ele nesse sentido aqui, no sentido do comprimento mesmo da faixa, não da largura, justamente para conseguir encaixar ele no tecido de uma forma mais proveitosa, tá? Eu vou posicionar aqui o meu tecido e daí eu já vou cortar, vou deixar cortado para amanhã ele costurar.
E daí a gente conversa mais um pouco. Vamos fazer a saia pareô neste tecido aqui, é uma viscose, tá? Vai ficar igual aquela ali, na verdade. Olha como o sol é bonito aqui, gente. Enfim, vamos fazer o vestido, a saia aqui nesse tecido. E quando eu falo do comprimento do tecido, é o seguinte, aqui a gente tem uma bordinha que a gente chama de auréola do tecido, tá? Aqui, de auréola até a outra auréola lá, eu tenho a largura do tecido, certo? E aqui, como se fosse paralelo aqui a auréola do tecido, eu tenho o sentido do comprimento. Então, é justamente isso. Eu vou cortar a parte das costas. Então, eu vou dobrar aqui, dobro aqui. Eu preciso fazer com que o meu tecido fique bem certinho. Então, eu pego uma fita métrica e vou medindo em partes. Então, eu vou medir nessa região aqui, se tá certinho. Desço mais um pouco, meço nessa região pra ver se realmente essa dobra aqui, ó, ela tá certinha. Ele não pode ficar assim, ó, um lado tem mais tecido de dobra e no outro lado tem menos, tá? Não pode. Ele tem que ficar bem certinho pra eu conseguir colocar aqui, ó, a modelagem das costas, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer vai ser cortar as costas aqui. Então, primeiro dobro, meço aqui bem certinho, deixo o tecido, ajeito o tecido bem bonitinho e coloco as costas aqui para cortar a parte das costas no tecido. Como eu falei anteriormente para vocês, então eu dobrei ali o tecido e fui fazendo a medição, digamos assim, em várias partes do tecido até conseguir posicionar a parte das costas. Nesse caso, eu coloquei o tecido do lado avesso para o processo do corte. E por que eu coloquei o tecido do lado avesso, né, para cortar? Porque aqui eu tenho as pences, lembram? Então, aqui, ó, na parte da pence, eu tenho que dar um piquezinho. Então, aqui, ó, vou dar... Gente, é pequenininho, tá? Um piquezinho aqui e aqui, que é exatamente a abertura da pence. Então, aqui e aqui. E aqui eu vou fazer um furo com o furador e vou fazer uma marcação com a caneta mágica, tá? Vou gravar para vocês verem esse processo. Tenho eles aqui, ó. Aí eu tenho essa ferramenta que se chama furador. Eu vou furar bem a pontinha aqui da pence. E daí eu faço a minha marcação da pence com caneta. Então, eu venho e vou fazer a marcação aqui, ó. Estão vendo que tem dois, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, dois furinhos aqui e aqui. Dois furinhos não, duas marcações. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro colocar um alfinete aqui para fazer a marcação do outro lado. E daí, venho na outra pence e faço o mesmo processo. Aí, eu tenho duas marcações aqui de pence também, dos dois lados da modelagem. Já ia fazer um processo aqui sem mostrar pra vocês. Tirei a parte da modelagem aqui de cima, certo? E agora, o que eu vou fazer? Gente, a Aline vai costurar amanhã, tá? Então, assim, já vou deixar cortado, enfim, pra agilizar o nosso processo aqui. Mas, se você for cortar, corte antes de costurar, tá? Cortei aqui, agora o que eu vou fazer? Eu vou dobrar assim, ó, minuciosamente, bem delicadinho, bem de leves, como se eu tivesse, assim, pegando uma coisa muito rara na vida, assim, sabe? Ó, vou dobrar aqui, fazer isso, e vou colocar lá na máquina da Aline, ali, pra deixar separado pra ela costurar amanhã. Não vou mais nem mexer nesse tecido, tá? Façam a mesma coisa aí com o tecido de vocês. A parte da frente é exatamente o mesmo processo que a parte das costas, tá? Só que assim, ao invés de eu dobrar a parte da frente, por ela ser grande, né? A largura da parte da frente da modelagem ali ser grande, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o tecido assim, no comprimento mesmo. Aqui, bastante cuidado se o teu tecido tiver pé. O que é um tecido com pé? É dependendo da estampa, se a estampa ela tiver um sentido só, ou se você for fazendo veludo ou tweed, enfim.
Algum tecido com muito brilho também, isso interfere, porque pode ser que um lado fique mais brilhoso que o outro, tá? Então, cuidado com o tecido de vocês na hora de fazer isso. Mas, para potencializar aqui a hora do corte, para eu gastar menos tecido, eu vou dobrar aqui essa parte que sobrou das costas, eu dobro para cortar as duas partes da frente aqui, tá? No processo da frente, eu fiz a mesma coisa que a saia, que a parte das costas. Então, eu ajeitei o tecido, posicionei a modelagem em cima do tecido e medi várias vezes ali para deixar a saia bem certinha em cima do tecido para depois cortar. E lembrem-se, nunca levante o tecido na hora do corte. E agora só falta a faixa. Eu vou cortar 3 vezes aquele tamanho de faixa, tá? O que acontece? Aqui eu cortei a parte reta da modelagem da parte da frente. Então, aqui eu já tenho uma parte reta do tecido, tá? Então, eu só vou continuar. Então, eu posiciono a modelagem aqui e vou cortar uma por uma para ficar mais fácil. Principalmente porque tecido de viscose, ele caminha demais. Então, com bastante paciência, eu vou cortar as 3 outras faixas que faltam, né, do cos. E é isso, gente. Daí, encerramos por aqui. Finalizamos a saia por aqui, então cortei parte da frente uma vez, cortei parte das costas uma vez na dobra, cortei parte da frente 2 vezes, porque a gente precisa fazer ela transpassada, então por isso que a gente corta 2 vezes. Cortei 3 vezes aquela medida do cos pra vocês, se eu não me engano era 95 centímetros. E uma sugestão aqui, se o teu tecido for igual ao nosso, que é uma viscose, eu sugiro que você entretele o cos. Então, o processo de cortar entretela é o mesmo processo que eu cortei aqui o cos, que vocês viram ali no último stories. Então, cortem, porque amanhã a Aline vai mostrar pra vocês como que vocês conseguem aplicar aquela entretela em cima do cos ali, certo? Pra deixar ele levemente estruturado, ele não ficar tão molengo, tá? Gente, amanhã então a Aline vem com a parte da costura para vocês começarem a costurar essa saia do desafio de outubro. E não esqueçam de mostrar o processo de vocês por aqui também. Então postem, marquem a gente, que a gente vai amar ver o que vocês estão fazendo, certo? Por enquanto é isso, galera. Então até amanhã com a costura.